Seja bem-vindo a mais um vídeo aula desse lindo ponto de tricô. Mas antes de nós começar a nossa aula, eu gostaria de deixar para você uma pequena reflexão, que está em Colossenses capítulo 3, no verso 23, que diz assim: tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Esse versículo está dizendo que quando formos fazer alguma coisa, seja no nosso trabalho no dia a dia, seja no nosso emprego, seja para ajudar alguém, para dar uma palavra para alguém, uma palavra de ânimo, seja o que for, que façamos de todo o coração, não como para aquela pessoa que está diante de nós, mas sim como estamos fazendo para Deus. Acredito que todos nós devemos ter no nosso coração, em tudo que fazemos, para Deus seja o melhor. Se nós estamos fazendo o melhor para Deus, pensando desta forma, faremos o melhor para o nosso próximo. Medite sobre essa passagem. Então, essa aqui é uma pequena amostra que eu tenho desse ponto. Eu tenho ele por escrito aqui, porque facilita bastante. Essa amostra que eu tenho aqui são 42 pontos. Ele é múltiplo de 10 mais 2 pontos. Então, nós vamos colocar na agulha agora 42 pontos. 42 pontos na agulha, e a primeira carreira nós vamos trabalhar em ponto 1 meia e um tricô, 1 meia e um tricô, 1 meia e um tricô até o final da carreira. Então, eu já vou fazer o meu. E assim que eu fazer a primeira carreira, eu já volto com vocês. Eu vou voltar na segunda carreira, que é o avesso, acompanhando os pontos. Então, eu vou na primeira carreira fazendo um meio e um tricô e volto do avesso acompanhando os pontos. Agora, nós vamos para a terceira carreira. Vocês podem ver aqui, eu tenho anotado, eu vou dar uma ideia, vocês façam o mesmo que eu, para que vocês possam fazer, porque são pontos bastante trabalhados, que só vocês escutando aqui de mim pode até atrapalhar, mas se vocês forem anotando que nem eu, fica mais fácil. Terceira carreira, nós vamos trabalhar até aqui, aqui tem um asterístico, depois a gente vai trabalhar dentro do asterístico, repetindo sempre dentro do asterístico. E depois, no final, a gente vai trabalhar esses outros aqui. Então, vamos lá. Primeiro, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia. Agora, asterístico. Vamos trabalhar 2 pontos tricô, 2 ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô e um ponto meia. Isso é o que tá dentro do asterístico. Agora, nós vamos repetir o que tá dentro do asterístico. 2 pontos tricô, 2 ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô e um ponto meia. Voltando, começando, repetir o que tá dentro do asterístico. 2 pontos tricô, 2 ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô,
1,6, um ponto tricô e 1,6. Agora, nós vamos fazer o que tá aqui fora. 2 pontos tricô, 2,6, um ponto tricô, 1,6, um ponto tricô e 1,6. Agora, a carreira de número 4, nós vamos acompanhar os pontos. Onde é meia, faz meia, onde for tricô, faz tricô. Agora, nós vamos para a quinta carreira. 1,6, um ponto tricô e 1,6. Vamos agora entrar no asterístico. 3 pontos tricô, 3,6. Um ponto tricô, 1,6, um ponto tricô, 1,6. 3 pontos tricô, botando para dentro do asterístico, e 3,6. Um ponto tricô, 1,6, um ponto tricô e 1,6, voltando para dentro do asterístico. 3 pontos tricô e 3,6. Um ponto tricô, 1,6, um ponto tricô e 1,6. Voltando, 3 pontos tricô, 3,6. Um ponto tricô, 1,6 e um ponto tricô. Carreira de número 6, nós vamos acompanhar os pontos. Agora, nós vamos para a carreira de número 7. Um ponto tricô, 1,6. E já vamos entrar no asterístico. 4 pontos tricô e 4,6. Um ponto tricô e 1,6. Voltando para dentro do asterístico. 4 pontos tricô, 4,6. Um ponto tricô e 1,6. 4 pontos tricô, 4,6. Um ponto tricô e 1,6. 4 pontos tricô, 4,6. Um ponto tricô e 1,6. Carreira do avesso, de número 8, vamos acompanhar os pontos. Carreira de número 9, 1,6 e 5 pontos tricô. E 5,6.
um ponto tricô, e repetir 5 pontos tricô, um, dois, três, um momento, não tá certo, 3, 4, 5 ponto, 5 ponto meia, e 5 pontos tricô. Cinco ponto meia e 5 ponto tricô. Cinco ponto meia. E o último ponto aqui, a gente faz ele em tricô. Novamente, lado avesso, vamos acompanhar os pontos. Carreira de número 11. Um ponto meia. 4 pontos tricô. Um ponto meia e 1 ponto tricô. E 4 ponto meia. Quatro ponto tricô. E 1 ponto meia e 1 ponto tricô. E 4 ponto meia. Quatro ponto tricô. Um ponto meia e 1 ponto tricô. 4 ponto meia e 4 ponto tricô. Um ponto tricô, um ponto meia e 1 ponto tricô. E 4 ponto meia. E 1 ponto tricô. Avesso, acompanhando carreira de número 13. Um ponto meia e 3 pontos tricô. Vamos começar a entrar no aterístico. Um ponto meia, 1 ponto tricô e 1 ponto meia. E 1 ponto tricô e 3 ponto meia. E 3 ponto tricô. Estamos dentro do aterístico, começando novamente. Um ponto meia, 1 ponto tricô, 1 ponto meia e 1 ponto tricô. 3 ponto meia, 3 ponto tricô. Voltando ao aterístico, 1 ponto meia, 1 ponto tricô, 1 ponto meia e 1 ponto tricô. 3 ponto meia e 3 ponto tricô. Voltando ao aterístico, 1 ponto meia, 1 ponto tricô, 1 ponto meia e 1 ponto tricô. 3 ponto meia e 1 ponto tricô. Vamos acompanhar os pontos. Carreira de número 15.
um ponto meia, 2 ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, um meia e um tricô, um meia e um tricô, 2 meia e 2 tricô. Um ponto meia, voltando ao asterístico, um ponto meia, um ponto tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, 2 meia e 2 tricô. Voltando ao asterístico, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, 2 ponto meia e 2 ponto tricô. Voltando ao asterístico, um meia, um tricô, um meia e um tricô, um meia e um tricô, 2 meia e um tricô. Avesso acompanhando os pontos. Carreira de número 17, um ponto meia, um ponto tricô. E agora nós vamos trabalhar dentro do asterístico, um ponto meia, um ponto tricô, 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 até a final da carreira nós vamos fazer um ponto meia e um ponto tricô. Ponto meia, ponto tricô, ponto meia, ponto tricô, ponto meia, ponto tricô. Lembrando que esse ponto, todo ele do lado do avesso, a gente só vai acompanhando os pontos. Não muda nada, só acompanha os pontos. Ele parece ser bem difícil para fazer, porque às vezes quem tá escutando não gosta que a gente fica falando um ponto meio, ponto tricô, mas se eu não falar, como vocês vão saber? Então, é necessário que a gente fique falando. Agora, do lado avesso, eu vou acompanhar os pontos. Carreira de número 21. Carreira 19, começa com um tricô, um meia, um tricô, um meia, até a final da carreira, e vamos voltar acompanhando os pontos também. Carreira de número 21. Um tricô, 2 meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, voltando, 2 tricô, dentro do asterístico, 2 tricô e 2 meia, um tricô, um meia,
um tricô, um meia, um tricô, um meia, dentro do asterisco, 2 tricô, 2 meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô e um meia. Voltando, 2 tricô, 2 meia, um tricô, um meia, 2 tricô, um meia, um tricô e um meia, 2 tricôs e um meia. Avesso acompanhando os pontos. Carreira de número 23. Um tricô, 3 meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia e 3 tricô. 3 meia, um tricô, um meia, um tricô e um meia. Voltando dentro do asterisco, 3 tricôs, 3 meia, um tricô, um meia, um tricô e um meia. Voltando dentro do asterisco, 3 tricô, 3 meia, um tricô, um meia, um tricô e um meia, 3 tricô e um meia. Carreira de número 25. Um ponto tricô e 4 meia. Um ponto tricô e um ponto meia. Entrando dentro do asterisco, 4 pontos tricô, e 4 ponto meia. Um ponto tricô e um ponto meia. 4 pontos tricô e 4 ponto meia. Um ponto tricô e um ponto meia. 4 pontos tricô e 4 ponto meia. Um ponto tricô, um ponto meia. 4 ponto tricô e um ponto meia. Como já te falei, o avesso sempre acompanhando os pontos. Carreira 27. Um ponto tricô, 5 ponto meia, 5 pontos tricô
5,6, um ponto tricô, cinco pontos tricô, quatro, 5,6, 5 pontos tricô, 5,6, 5 pontos tricô e 1,6. Carreira de número 29. 1,6 e 1 ponto tricô e 4,6. 4 ponto tricô, 1,6 e 1 ponto tricô, 4,6 e 4 ponto tricô, 1,6 e 1 ponto tricô e 4 ponto tricô, 4,6, 1,6 e 1 ponto tricô, 4,6 e 4 pontos tricô, e 1,6. Carreira de número 31. 1 ponto tricô, 1,6, 1 ponto tricô, 3,6, 3 ponto tricô, 1,6, 1 ponto tricô, 1,6 e 1 ponto tricô, 3,6 e 3 ponto tricô, 1,6, 1 ponto tricô, 1,6 e 1 ponto tricô, 3,6 e 3 ponto tricô, 1,6, 1 ponto tricô, 1,6 e 1 ponto tricô, 3,6 e 3 ponto tricô, 1,6, 1 ponto tricô e 1,6. Olha como tá ficando lindo, gente. Vale a pena fazer esse ponto. Carreira de número 33. 1,6, 1 ponto tricô, 1,6, 1 ponto tricô, 2,6, 2 pontos tricô, 1,6, 1 ponto tricô, 1,6, 1 ponto tricô, 1,6, 1 ponto tricô, 2,6 e 2 pontos tricô, 1,6, 1 ponto tricô, 1,6, 1 ponto tricô, 1,6 e 1 ponto tricô, 2,6, 2 ponto tricô, 1,6, 1 ponto tricô, 1,6, 1 ponto tricô, 1,6, 1 ponto tricô,
2 pontos meia, 2 pontos tricô, 1 ponto meia, 1 ponto tricô, 1 ponto meia e 1 ponto tricô. Carreira de número 35. 1 ponto tricô, 1 ponto meia, 1 tricô e 1 meia, nós vamos fazer até a final da carreira. Terminemos com 35 carreiras. Esse é o nosso ponto fantasia de hoje. Ele olhando assim, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? Se você seguir o passo a passo, vai dar certo. O que acontece é que muitas seguidoras às vezes vêm ali e acham muito ruim ficar me ouvindo um ponto tricô, um ponto meio, um ponto tricô, um ponto meio, porque é cansativo. Eu pergunto, se eu não falar um ponto meio, um ponto tricô, vocês vão conseguir entender o que eu estou fazendo? Ou seja, eu teria que fazer o tricô e vocês apenas olhar. Será que vocês entenderiam? Queridas, eu acho que quando a gente quer muito fazer uma peça, a gente não vai achar difícil. A gente vai tentar de todas as maneiras, vai lutar até conseguir fazer. E esse trabalho fica muito bonito, por isso eu sugiro para vocês, não deixem de fazer. Segue o passo a passo, com alguma dúvida vocês deixam nos comentários. Compartilhe com suas amigas. Se gostarem do vídeo, deixe o seu joinha, que é muito importante para o canal, para o YouTube oferecer nossos vídeos. Se não for inscrita, se inscreva. E tenha um bom trabalho. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Esse trabalho eu dei um número para ele. Esse número é o número 26. Mas aqui no YouTube eu já tenho outros que também têm o mesmo número. Então, às vezes não adianta muito procurar pelo um número. Mas é uma boa opção. Mas se pedir aqui nos comentários que quer um link, eu também posso passar para vocês. Tá bom, pessoal? Até!